No nosso encontro de hoje, eu quero apresentar para vocês alguns materiais de estudo, algumas obras de referência que vão te ajudar a aprofundar nos diversos assuntos que nós abordamos inicialmente nesses nossos encontros. Eu quero começar com algumas obras de hermenêutica e exegese propriamente ditas, que vão auxiliar vocês não só a aprofundar naquilo que nós falamos, mas também de aprender coisas novas que, por conta da limitação do tempo que nós tivemos no nosso curso, não foi possível nós abordarmos. Esses materiais que eu vou te apresentar também fizeram parte da fundamentação teórica de toda essa nossa exposição ao longo dos nossos encontros. O primeiro deles é o livro Entendes o que Lês, de Gordon Fee e Douglas Stuart. Lá no começo eu apresentei já esse livro para vocês, mas deixo aqui mais uma vez a minha recomendação. Talvez seja a obra que eu recomende para que seja a primeira que você compre e estude sobre a hermenêutica bíblica, a tarefa, passos. Ele é super simples de se entender, super didático e com certeza você vai aproveitar bastante essa obra. Essa é uma obra que já há muitos anos faz parte de currículo básico de diversas faculdades e seminários teológicos aqui no Brasil e em outros contextos também. O segundo, ainda sobre a hermenêutica, é um mais recente, de Grant Osborne, que se chama A Espiral Hermenêutica. É uma obra um pouco mais volumosa, trabalha com alguns outros pontos não tão explorados pelo Gordon Fee e pelo Douglas Stuart, mas que já tem se tornado, desde a sua publicação, também uma obra de referência em diversos currículos de hermenêutica bíblica em faculdades e seminários aqui no nosso contexto. E por fim, quero também mostrar para vocês a obra Introdução à Interpretação Bíblica, uma obra de 3 autores, William Klein, Craig Blomberg e Robert Hubbard. São 3 autores que trabalharam juntos aqui ao escrever para nós uma obra de introdução à hermenêutica bíblica. Você pode até levar um susto que uma obra de hermenêutica bíblica tem um volume todo desse, no entanto, e isso que é só uma introdução, mas na verdade isso aqui a gente vai perceber o quanto a hermenêutica bíblica realmente é uma matéria muito ampla, que tem muito assunto, muita discussão e que a gente certamente ainda tem bastante coisa para aprofundar dentro desse assunto. 2 outros livros para recomendar para sua leitura. Um é de bastante conscientização para nós, que aponta alguns riscos que nós corremos quando nós estamos empenhados na tarefa da interpretação bíblica. Esse aqui já é um clássico, é um livro bastante antigo, escrito pelo Dr. Donald Carson, e o seu título é Hoje, os Perigos da Interpretação Bíblica. Digo hoje porque anteriormente ele foi publicado também pela editora Vida Nova com um outro título. Então, essa é uma obra que mostra para a gente alguns riscos, alguns perigos, mostra alguns limites que nós encontramos na interpretação bíblica que, se ultrapassados, certamente nos levarão para alguns erros que nenhum de nós quer cometer enquanto interpreta as Escrituras. E esse daqui é um manual de exegese, escrito pelo professor Júlio Paulo Tavares Zabatierro, publicado pela editora Agnus. Esse é um texto um pouco diferente dos outros materiais que nós conhecemos. Ele trabalha de uma forma muito didática, muito prática, a partir de alguns outros métodos hermenêuticos que vale a pena você conhecer ao longo aí dos seus estudos. O outro material que eu quero recomendar para vocês, principalmente se você gostou da interpretação das narrativas, é esse livro Para Ler as Narrativas Bíblicas, uma iniciação à análise narrativa. Escrito por 2 autores, Daniel Marguerrat e Ivan Burkin, são 2 biblistas e 2 especialistas na arte da narrativa bíblica. Então, como boa parte, talvez a maior parte das escrituras são textos narrativos, vale a pena você considerar um dia em estudar as escrituras a partir da perspectiva de análise de narrativa. E essa obra desses 2 autores, lembrando o título, Para Ler as Narrativas Bíblicas, uma iniciação à análise narrativa, da editora Loyola, é uma das melhores referências em língua portuguesa que nós temos sobre a arte da narrativa bíblica.
A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Uma das coisas que nós dissemos ao longo do nosso curso é que os nossos próximos passos dentro da hermenêutica, dentro do conhecimento da interpretação bíblica, não é apenas olhar para todo esse material já escrito por especialistas em interpretação da Bíblia, mas também percebermos as necessidades, as outras ferramentas que a tarefa da interpretação vai exigir de nós. O que eu estou querendo dizer com isso? Que na medida em que nós fomos ganhando familiaridade com a interpretação da Bíblia, com as regras da interpretação, com a própria tarefa de lidar com o texto bíblico, o próprio trabalho já vai mostrar para nós que chegou o momento de dar um passo além. Então nós vamos dar esses passos além, nos situando melhor dentro das discussões hermenêuticas, das escolas de interpretação, das linhas de interpretação bíblica. Vamos nos aprofundando nos outros gêneros literários menores que aparecem dentro das escrituras e que também precisam dos seus próprios conjuntos de regras e orientação para a interpretação, até que a gente vai chegar àquilo que nós dissemos ser a tarefa propriamente dita da exegese, que é o lidar com o texto enquanto língua, enquanto literatura propriamente dita. Para isso, não vai ter jeito, nós vamos ver a necessidade de estudarmos e passarmos a conhecer as línguas originais das Escrituras. Eu quero mostrar para vocês 4 livros que nós temos aqui sobre justamente as línguas originais da Bíblia. A primeira delas é a Bíblia Hebraica Stuttgartense. Nós temos ela com um prefácio em língua portuguesa e também em espanhol. Ela é comercializada aqui no Brasil pela Sociedade Bíblica do Brasil e aqui nós temos o texto do Antigo Testamento em hebraico com o seu aparato crítico. Então, o estudo da língua, ele não só nos auxilia a compreendermos melhor as palavras, as frases, os parágrafos, da forma como elas foram escritas, ou seja, sem passar pelo processo da tradução, que lá nos nossos primeiros encontros nós já vimos que a hermenêutica implica também em tradução. Portanto, toda tradução é também um trabalho interpretativo, um trabalho hermenêutico. O Novo Testamento, por sua vez, foi escrito na língua grega. E nós temos o Novo Testamento grego, esse que está aqui comigo, é a 4ª edição revisada, onde nós temos o Novo Testamento com também o seu aparato crítico. Nesse caso aqui, também comercializado pela Sociedade Bíblica do Brasil, nós temos um dicionário de grego no final, bem sucinto, em língua portuguesa, e também algumas referências dentro do próprio texto, por exemplo, os subtítulos dos textos bíblicos em língua portuguesa também. O texto grego, assim como o texto hebraico, é língua original do Novo Testamento, o grego, e ele também vai nos ajudar a aprofundar na compreensão do sentido de palavras, mas talvez da língua grega também um quê de especial é quando nós conseguimos interpretar melhor os tempos verbais e a função que ele tem na construção das ideias, das frases, dos parágrafos que nós encontramos nas Escrituras. Por isso, vale a pena também um esforço investido em um tempo de estudo das línguas originais das Escrituras. Este é uma ferramenta que é o Novo Testamento Interlinear Analítico, em grego e língua portuguesa. Como que ele funciona? Ele me traz o texto grego,
todo o Novo Testamento em grego, e abaixo, nas linhas abaixo de cada linha do Novo Testamento grego, nós temos as palavras analisadas gramaticalmente, semanticamente, e nós temos também a tradução em português ao lado, com diversas referências, diversos auxílios que nós encontramos nesse texto, que é uma ótima ferramenta para quem está começando os seus estudos na língua grega. E por fim, o bom e velho Léxico Analítico do Novo Testamento Grego, de William Mouse, publicado pela editora Vida Nova. O Novo Testamento precisa, obviamente, de um vocabulário e de um dicionário específico, ou seja, não basta apenas termos acesso a um dicionário da língua grega, mas é importante termos um material como esse, um léxico, que me mostra a origem dessas palavras, quantas vezes ela aparece no Novo Testamento, de quais formas, ou seja, em quais declinações essas palavras estão aparecendo no Novo Testamento. Isso é uma ferramenta valiosíssima para o estudante da língua grega e especialmente para o trabalho da hermenêutica bíblica. Bom, existem muitas outras obras que a gente poderia indicar para vocês. Certamente muitas outras surgirão na medida em que nós formos aprofundando nos nossos estudos hermenêuticos, até como bibliografia de outras obras, mas essas ficam como a nossa recomendação e uma biblioteca básica que você pode ter aí para aprofundar nos seus estudos hermenêuticos. Que Deus te abençoe, espero que você aproveite esse material todo que nós produzimos e que sirva de edificação para a sua vida e para o seu ministério. Até a próxima.